mundo do trabalho tem passado por muitas transformações. O perfil do profissional mudou. Muitos jovens não fazem questão de carteira assinada. Muitos preferem ter liberdade de atuação na jornada de trabalho, com flexibilidade de horários. O mercado de trabalho é o tema deste episódio do podcast Panorama de Negócios e o nosso convidado é Marcelo Samogin. Com apoio da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria. Chip2Go, conectando você ao mundo onde os negócios acontecem. Internet em mais de 190 países. Viaje conectado. Está no ar o podcast Panorama de Negócios. Marcelo, antes de mais nada, quero te agradecer de você ter aceito o convite para falar sobre um tema, na minha avaliação, tão apaixonante que é mercado de trabalho. Obrigado, viu? Puxa, eu que agradeço o convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Também gosto muito de falar sobre o mercado de trabalho. São 38 anos nessa área de gestão de pessoas, RH e remuneração. Ô, gente, olha, só para vocês terem uma ideia, tá? O Marcelo, ele é o CEO da Remunerar, né? A Remunerar é uma empresa com mais de 15 anos de mercado, desenvolveu mais de 100 projetos exclusivos de meritocracia e remuneração fixa e remuneração variável por desempenho para clientes de todos os portes e muitos segmentos, desde indústrias a empresas de prestação de serviços, sempre com foco em tornar mais tangível as práticas de remuneração, criando meios para se reconhecer o desempenho e recompensá-lo. Ô Marcelo, só para quem está nos acompanhando nesse momento, eu queria que você explicasse como é você desenvolver um projeto. E aí o pessoal perguntou assim, mas será que tem empresa que contrata algum serviço no sentido de estabelecer uma remuneração dentro da empresa? Isso existe? Existe, Milton. Remunerar é uma delas. 15 anos de mercado, mais de 100 clientes. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? A gestão de cargo, gestão de salário, competência, sempre foi um desafio muito grande para todas as empresas. Sim. Pequena, média e grande, serviço, indústria, né? E uma das dores, inclusive, é você determinar, com um certo grau de objetividade, em que nível o ocupante do cargo está, seja ele júnior, pleno ou sênior, nível 1, 2, 3, A, B, C. Então, um dos trabalhos que nós fazemos com bastante frequência, aliás, é esse estudo para determinar o nível exato em relação ao que é esperado da carreira. E aí, em função do que as pessoas entregam, você passa a discutir o quanto entra de dinheiro no bolso. Aí vem a remuneração, que é fruto do desempenho, na verdade, né? E aí você fala de remuneração fixa, que você pode ter uma referência de mercado para fazer uma estrutura e definir ali os padrões, a famosa tabela salarial ou grade salarial. E numa outra ponta, você tem a remuneração variável, que pode ter N também desdobramentos, como participação de resultados, participação de lucros exclusivamente, né? O resultado é um dos indicadores de desempenho. Você pode ter modelos de bonificação para nível liderança, gerentes e diretores. Muitas vezes você tem uma empresa multinacional que tem um modelo de bonificação que vem da matriz, então você adapta ele para a cultura local e para a legislação local. Então você tem várias frentes para pensar essa estratégia de remuneração, e por trás disso sempre tem uma lógica de estratégia. Então eu preciso pagar, ou eu preciso ser mais agressivo do ponto de vista de remuneração fixa e variável para cargos onde eu tenha segredo do negócio, tecnologia, como no caso da indústria. Isso aí seria, no caso, por exemplo, Marcelo, algo no sentido de retenção de talentos? É um elemento de retenção à remuneração, né? É claro que não somente ele. Né? A cultura interna, por exemplo, a qualidade da cultura, dos relacionamentos dentro das empresas é um outro fator de retenção. A qualidade da liderança e o quanto ela é qualificada para realmente fazer um trabalho importante, e agora com destaque da NR1 mais ainda. Né? A proximidade que a pessoa tem do trabalho ou não é outro fator de retenção. Mas o dinheiro, gente, ele sempre foi importante. Né? Ele não unicamente faz esse trabalho de atração e retenção, que é um termo até estranho, né?
Eu gosto mais da expressão de conquista. Mas, ô Marcelo, hoje o público interno das empresas, quando eu falo em público interno, seriam esses trabalhadores, né, que estão lotados nessas empresas, eles têm um comportamento atualmente muito diferente. Né? Logo na abertura eu falei sobre essa questão do jovem. Né? Eu me lembro que antigamente, você ficar 20 anos numa empresa, nossa, esse cara é bom pra caramba, né? Ele está há 20 anos na empresa. Né? E hoje, por exemplo, o perfil desse trabalhador ele mudou do jovem. Ele não quer ficar preso, atrelado a uma empresa há muito tempo. Então ele muda para uma empresa, ele muda para outra. Aí o mercado, hoje, ele vê a pessoa que de repente atua dessa forma, no sentido dela buscar experiências diferentes, diversificar a experiência. Naquela época, né, não era visto dessa forma, né? O cara que não parava no emprego, esse cara aí não é muito bom não, porque toda hora pulando de galho em galho, né? Mas o perfil mudou, o perfil do trabalhador mudou. E hoje, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é que esse jovem, por exemplo, ele não faz questão de ter carteira assinada. É diferente essa questão hoje, né, de mercado de trabalho, né? A gente fala também sobre MEIs, né? Tem uma série de questões diferenciadas hoje, né? Na verdade, Milton, se você olhar o mercado de trabalho há 30 ou 40 anos atrás, as opções de trabalho eram muito escassas, né? Então, quando eu era garoto de 14 anos, meu pai me disse assim, olha, você estuda, seja honesto e trabalhe numa multinacional. Vai dar tudo certo. Então, essa era a fórmula segura de sucesso, né? Porque não existia o trabalho fora da CLT. Né? É isso mesmo. Então, isso conversa, essa complexidade toda que nós podemos entender a economia por camadas, que é a maneira mais, acho que assim, racional de olhar tudo isso, porque um único elemento da economia não explica essa complexidade toda da mudança. Sim. Né? E nós estamos vivendo isso no mundo todo. A escassez... Não é uma questão só de Brasil. Não. A Europa já enfrenta isso há algum tempo, né? Santa Catarina, estive lá semana passada no CONCAR, que é o Congresso de Recursos Humanos, também falando sobre essa mesma questão. Então, eu vejo os 4 desafios críticos, né, na nossa impressão, que poderiam ser muitos outros, mas eles abarcam vários temas. O primeiro é a questão da escassez de mão de obra. A partir de 2008, você teve a condição de MEI, microempreendedor individual. Independente da distorção que se criou, de trazer qualquer tipo de pessoa ou cargo para dentro dessa condição MEI, não mais CLT, para economizar os impostos. Independente disso, porque esse assunto, aliás, está no STF parado lá para ser retomado. E terceirização também, isso é outra coisa, né? Atividade fim, atividade meio. Sabe aquela questão que você está falando, você está se referindo no STF em relação à questão da pejotização? Sim. Algum tempo atrás, você optava por trazer alguém PJ num nível determinado X para cima. Um cargo de liderança, um salário, uma remuneração maior. E muitas empresas optaram por generalizar isso e trazer PJs, trazer profissionais PJs em todos os níveis. Né? Então, esse assunto tem a ver com a terceirização de mão de obra, tem a ver com a retomada do julgamento agora recentemente, né? Mas o pano de fundo, Milton, é o seguinte. Em 2008, criou-se o MEI. Em 2019 e 2020, tivemos a pandemia, né? Que criou, na minha opinião, uma velocidade de opções de novos trabalhos ligados à tecnologia. Então, nós estamos falando no pano de fundo de tecnologia sempre. E ela sempre eliminou empregos e sempre criou outros empregos na outra ponta. Sim. É da economia. Se você vai estudar a Revolução Industrial, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É mesma coisa. Desde que nós descemos da árvore e deixamos de ser coletores para plantar na agricultura, talvez aí uns 20 milhões de anos, começou o trabalho. Então, a pandemia acelerou tudo isso. Né? Então, se você pega os números entre 2020 e 2024, segundo um estudo da GV, lá de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, você tem um crescimento de número de MEIs de 40% na economia. Hoje são em torno de 16, 17 milhões de pessoas, que segundo esse estudo, esse dado do Ministério do Trabalho, oficial mesmo, agora é do site do governo, você tem... o estudo da GV revelou o seguinte, essas pessoas têm uma remuneração 30%, 40% maior que a condição CLT, né? Não tem a tutela do Estado, porque não querem mais isso. Ponto. Né? Eu não quero. Virou piada ser CLT.
Já escutei isso várias vezes, né? Que coisa, Virou né? piada, né? Na nossa época era um motivo de orgulho, isso aí. né? Então essas pessoas têm remuneração 30%, 40% maior, nível de escolaridade também maior em média do que a classe CLT, liberdade total de jornada e horário, que é muito importante para levar filho na escola, Sim. acompanhar os pais no exame médico, Uhum. né? Porque nós vamos viver 80, 100, 120 anos. Você precisa acompanhar o pai e a mãe na consulta verdade. médica. Não entende metade do que o médico fala. Né? Verdade. Formalizados, emitindo nota fiscal, pagando os impostos e com a chance ainda de se aposentar um dia, independente da renda que vai oferir lá na frente. Né? Eu duvido muito que essas pessoas tenham vontade, assim, ou como sonho, voltar a ser o trabalho CLT das 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, dependendo do tipo de trabalho, na indústria ou no comércio. Então, esse é a primeira questão que eu chamo de escassez estrutural de mão de obra. Ainda dentro da questão do trabalho, você tem os jovens. Então, nós estamos olhando para as carreiras nas empresas e que tem um olhar de retrovisor de 20, 30 anos atrás, onde um profissional deixava de ser júnior para ser sênior em 6 ou 8 anos. Então, os jovens não querem esperar mais esses 6 ou 8 anos. Ok. E existe um outro elemento nessa conversa, que é a facilidade com que você aprende coisas hoje. Uhum. Né? Nossa época, nós tínhamos a opção de ir para a biblioteca, na universidade, passar o dia todo estudando. A gente não tinha internet, né? Não existia. Não tinha facilidade. Folheando. Quando eu fiz minha tese de economia, folheando livros de economia cheio de ácaro, procurando um artigo, alguma coisa que fizesse sentido para o trabalho que você pretendia fazer. Né? Um dia inteiro na biblioteca, literalmente, das 9 da manhã às 6 da tarde. Dependurado muitas vezes em enciclopédias, né? Num sábado, exatamente. Não é verdade? E hoje você conhece um assunto em meia hora, 30 minutos, dependendo da fonte, que é importante, né? Então, essa capacidade de aprendizado que a tecnologia, de novo, nos oferece, é uma ferramenta de desenvolvimento impensável há 20 ou 30 anos atrás. Né? Então, o jovem, com toda razão, nós já fomos também, né? Não quer esperar meu filho de 24 anos, ele não quer esperar 8, 10 anos para chegar num cargo um pouco mais sênior na empresa X. Né? Por quê? Porque ele também pode aprender mais rápido. E as empresas, Milton, que estão no mercado há 30, 40, 50 anos, elas têm um modelo que funcionou tanto tempo, 30, 40, 50 anos. Verdade. Essas empresas não sabem, na minha opinião, não sabem ainda o que fazem com esses jovens, meninos, meninas, garotos e garotas, que ao invés de se desenvolver em 8 anos, se desenvolvem apenas em 4. E acabam perdendo para o mercado, porque a sua política de remuneração de recursos humanos, sua política de retenção, aspa, né, ela não privilegia o tempo dessa forma. Então, como é que você vai para o terceiro ponto dessa questão nossa do engajamento, que é o terceiro pilar crítico, né? Como é que você engaja essa garotada? Uhum. Porque eles vão ser o mercado, eles já estão no mercado, nós vamos sair de cena desse mercado. Sim, né? com certeza. Eu, com 58 anos, daqui a pouco eu me aposento, né? Oficialmente mais 2, 3 anos, ok. E aí os jovens vêm, com ou sem inteligência artificial, que eu escutei uma outra expressão de um cliente aí chamando a inteligência artificial de inteligência ampliada, que eu fiquei assim, chocado com essa definição. Eu estou chocado também agora, porque Cara, eu nunca ouvi essa. Milton, inteligência ampliada, ou seja, ela é de verdade uma ferramenta de trabalho e que você, por obrigação, necessidade ou desejo, vai usar. Ela vai eliminar empregos, não há dúvida sobre isso, nunca houve. Né? Ela pode criar outras oportunidades, como a tecnologia criou na época da pandemia, 19, 20, né? Essa explosão de reuniões online, etc. Eu tive no passado um cliente no Rio de Janeiro, uma empresa... Se mantém, né? Se mantém, porque a tecnologia ela evolui, né? Ela melhora essa condição de trabalho e que te oferece a condição, inclusive, de ter o seu trabalho à distância. Né? Uhum. Você trabalha de qualquer lugar hoje do mundo, né? No aeroporto, na consulta médica, qualquer lugar, no restaurante aqui na frente, na rua. Você consegue atender clientes do mundo inteiro. Com um laptop na mão, você faz o telefone, eu fiz reuniões diversas assim. Um cliente no Rio de Janeiro, grande, 7 mil empregados, uma empresa importante, capital aberto. Eu não conheci um executivo dessa empresa para fazer um modelo de bônus para quase 100 executivos. Eu acabei ficando frustrado, porque eu não fui tomar um café com eles, né? Sim. Em reuniões que eu adoro, o contato, enfim, nós somos da área de gente, pessoas, humano, contato pessoa, contato humano. Mas vem para esse terceiro pilar de
desdobramento ou camada, que é a questão do engajamento. Né? Economicamente falando, você tem estudos dos mais variados que dizem, olha, o desengajamento das pessoas, né, não diz muito a idade, ele é fruto da falta de engajamento e custa trilhões de dólares, etc, etc. Ok. As empresas têm as ferramentas hoje adequadas ou a cultura necessária para reter mais tempo esses jovens trabalhando de forma mais engajada? Tenho minhas dúvidas, de verdade. É questionável. Tenho minhas dúvidas, né? Não por falta de vontade, Milton. E aí você tem o quarto elemento dessa história, que é a produtividade. Sim. Né? Sim. Puxa vida, nós estamos discutindo hoje no Brasil a redução da jornada de trabalho. Qualquer que seja o tamanho dela, para onde vai, eu gostaria de trabalhar 3 dias e descansar 4. Né? Eu, por uma questão pessoal, assim. E a pergunta que fica é, você obtém renda suficiente para sustentar todo o outro lado da sua vida trabalhando somente 3 dias? Essa é a pergunta no final do dia. Né? O país é igual. Eu acho assim, Marcelo, eu acho, por exemplo, quando você fala em MEI e quando você é o dono do seu próprio negócio, você colocou muito bem ainda há pouco sobre a questão relativa ao fato de que as pessoas estão ganhando mais do que com CLT. Isso é óbvio que é fácil da gente entender, porque ali, como você é o dono do seu próprio negócio, você estabelece os seus valores. Ponto. Sim. Entendeu? Sim. O mercado de trabalho, o piso salarial é 4 mil. Mas eu acho o piso salarial baixo. O meu trabalho, eu vou cobrar 5 mil. X. Ok. E se eu encontrar clientes que reconheçam o valor naquele serviço ou produto e que estejam dispostos a pagar aquele valor, X, excelente. Você fez um bom trabalho. Não, e aí você concorda comigo que aí, no caso, por exemplo, se você não tem... você tem essa flexibilidade de horário. Então, você tem uma demanda daquele cliente, você entrega aquela demanda, ponto. Você ganha, sei lá, 5 mil ali naquele cliente. Aí você pega um outro cliente, 5 mil, 4 mil num outro. Se ele fosse trabalhar com o CLT em alguma empresa, ele ficaria 7 a 8 horas por dia naquela empresa e ganharia 4 mil. Seguramente preso dentro de um envelope de horário definido por uma lei que funciona há 80 anos no Brasil, chamada Consolidação das Leis do Trabalho. Isso aí. Mais o acordo coletivo da categoria que ele faz parte. Então, quer dizer, se você for verificar, por exemplo, a pessoa tem uma condição muito maior de ganho. Sim. Tá? Sim, sim. Aí vem uma outra preocupação, por exemplo, aí das pessoas com mais idade, mas não desses jovens, que é com relação à questão da aposentadoria. Né? Sim. Só que o que acontece? Hoje, se o camarada ele ganha bem, ô Marcelo, ele tem condição de pagar uma previdência privada. Exatamente. Então ele simplesmente se programa. Exatamente. Eu quero me aposentar com tantos anos. Não precisa ser aquela 65, 70. Não precisa. O cara se programa para ele saber, eu quero me aposentar com 52 anos de idade. Ponto. Então, eu vou trabalhar, eu vou investir de forma que eu me aposente com 52 anos de idade. Ponto. Sim. Sim. Quer dizer, então acho que a cabeça das pessoas também mudou nesse sentido. A impressão que eu tenho, Milton, não são estudos, mas a impressão que eu tenho é que à medida que você aumenta a escolaridade das pessoas, as pessoas começam a fazer contas. E aí começam a decidir por uma coisa ou outra, ainda que alguns possam decidir por uma carreira mais momentânea, não vinculado à aposentadoria oficial lá na frente, porque nós estamos falando essencialmente daquelas pessoas que têm um nível de especialização maior e da classe média, que está espremida. Isso. Espremida. Os ricos, né? Qualquer que seja o conceito de uma classe dominante que tenha poder de compra maior, etc., não olha para essa questão da aposentadoria com esse cuidado que nós estamos dizendo aqui. Sim, sim. Quem é mais pobre sabe que, assim, de uma maneira segura, você vai se aposentar e o governo vai segurar essa conta até um dia você falecer, até você ir embora. Mas sobra para a classe média trabalhar, tentar acumular um patrimônio para ter essa renda extra lá pelos 60, 65 anos, quando se aposentar,
somando-se à contribuição à aposentadoria oficial, que por lei você também é elegível a receber em alguma proporção que não seja o teto, mas que seja menor. Então, combinando o que você tem de elegibilidade pela aposentadoria oficial, mais a aposentadoria sua privada, um plano de pensão, um imóvel que você comprou para locação, por exemplo, né? Então, isso faz parte daquela ideia do planejamento de vida, para um dia você ficar não tão dependente, ou por uma questão também, inclusive, de saúde do trabalho, né? Mas aí vem uma outra questão que vale a pena discutir, que é com relação, por exemplo, à previdência do governo. Uhum. Tá? Porque o que acontece, por exemplo? Na redução do CLT, a gente há de convir que o governo vai arrecadar menos. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, como é que vai ficar, por exemplo, essa previdência daqui a alguns anos, né? Com esse estrangulamento? Porque se você não tem recurso que entra, e no caso do MEI, por exemplo, o valor de recurso que entra é muito pequeno, É menor. né? E aí, no caso, por exemplo, se todo mundo se aposentar ganhando um salário mínimo, mas a entrada para o governo não é proporcional, vai estrangular o INSS, né? Essa conversa é longa, né, Milton? Porque nós tivemos a reforma da Previdência, se eu não me engano, o Foi governo 2017, Temer... 2017, governo Temer. Isso. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, né? Sim. E mais alguma outra coisa ali nesse governo de transição, entre aspas, né? Depois do impeachment. A impressão que eu tenho é que a cada 10 anos esse assunto da conta da Previdência ele reaparece nos números do governo como um sinal vermelho de alerta. Né? O que de verdade nós estamos falando e que deveria ser muito discutido são privilégios de pessoas que vão receber mais do que recolheram hoje para acumular esse capital e lá na frente receber. Né? A impressão que eu tenho é que quem é MEI e tem lá sua renda de 3, 4, 5 mil ali pagando os impostos, ele já sabe que com aquela contribuição, um dia ele vai se aposentar também com uma contribuição menor. Sim. Né? O problema, Milton, é quem vai receber lá na frente por uma lei nova, etc., que o Congresso pode criar isso com o tempo, né? Do ponto de vista social é muito bom, porque gera consumo, a economia é assim, mas de um grupo de pessoas que não contribuíram proporcionalmente a ter aquela renda lá no futuro. Essa é a grande questão. E o nome disso por trás é o privilégio. Sim, né? Verdade. Por leis que vão surgindo, por categorias que se diferenciam na hora da aposentadoria, ou que não trabalham os 30 ou 40 anos necessários ou elegíveis para se aposentar, e acabam se aposentando com menos tempo, exceto aquelas profissões que são periculosidade, ligados a trabalhos que são insalubres e periculosos. Ok. Né? Questão de barulho, calor, plataforma de petróleo, tudo isso é complexo no mundo do trabalho e eu acho que é totalmente legítimo você ter algumas diferenciações. Não sei, tenho minhas dúvidas se isso vale para todas as categorias, né? Mas a questão é essa. A cada 10 anos você vai ter que revisar essa conta e a cada 10 anos você vai ter que convocar um grupo da sociedade de trabalhadores para contribuir mais com impostos ou algum outro tipo de renda que vai financiar essa previdência lá na frente. Ô Marcelo, a gente está falando sobre essas questões relativas ao mercado de trabalho e quem está nos acompanhando está fazendo a seguinte pergunta, né? Quais são os grandes desafios do mercado de trabalho hoje, Marcelo, na sua avaliação? Acho que por lado das empresas, Milton, é conseguir atrair as pessoas, né? E provar, entre aspas, que voltar a trabalhar CLT ainda é um bom negócio, né? Na minha opinião também, as empresas pecam muito nessa hora de provar que é um bom negócio voltar a trabalhar CLT, porque na minha empresa você pode ter uma carreira mais ágil, o nível de engajamento aqui é melhor, a nossa produtividade também é melhor que a média de mercado, e isso permite que a empresa também possa premiar as pessoas ou remunerar de uma maneira mais robusta. Então, veja, é uma combinação de atração, né, práticas que atraem as pessoas, objetividade daquilo realmente acontecer em relação a carreiras que podem ser mais rápidas. Isso aumenta a produtividade, porque uma empresa comparativa à outra, né, imagina que você possa ter um departamento, ao invés de 30 pessoas trabalhando para produzir X, o outro concorrente pode trabalhar com 22 pessoas
tão qualificadas, suficientes, que entregam o mesmo que a outra empresa entrega com 30. E é evidente que essas 22 pessoas do meu exemplo, elas precisam de uma remuneração mais robusta. Salário fixo, premiação, participação em resultados, modelo de bônus. E parece muito racional olhando somente para o dinheiro. Né? Como eu mesmo já disse, as pessoas não trabalham só pelo dinheiro. Eu falo isso, eu escuto isso, eu entendo isso faz 38 anos, desde que eu fui estagiário no 2º ano de economia, na Zebra Bovério, lá em Osasco, quando eu iniciei minha carreira em cargos e salários e remuneração. Por isso eu adoro essa área. Agora, sabe, você estava falando, eu vou acompanhando e eu vou viajando ao mesmo tempo, sabe? Então eu estava aqui pensando. Você veja bem, hoje, por exemplo, a gente tem um mercado que o trabalhador ele cobra mais porque ele se empenha mais. Então, em cima do que você falou no momento, por exemplo, daquela empresa que trabalha com 30, da que trabalha com 22, o engajamento desses 22 muitas vezes é até superior aos de 30. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida então, nenhuma. obviamente, que se eles se empenham mais, Sem dúvida. é justo, por exemplo, que eles tenham uma remuneração maior. Totalmente. Né? E aí fica por conta da empresa, né, ela desenvolver ações Sim. que retenham aqueles talentos na empresa. Exatamente. Então, pensando do ponto de vista de carreira, o que é que você precisa? A NR1 já falou sobre isso. Clareza dos cargos. Eu preciso saber aquilo que eu sou exigido, qual é o meu desempenho esperado, etc. Então, eu tenho clareza dos cargos, eu tenho a ideia de subcarga e sobrecarga de trabalho, mas na clareza dos cargos, Milton, nós estamos falando de uma descrição de cargo que nós falamos há 40 anos desse assunto. E não é a descrição que existe no CBO. Esquece aquilo. Aquilo não te ajuda a fazer uma boa gestão de desempenho das pessoas para separar os bons dos medianos. Né? Então, à medida que você tem uma descrição clara de cargo e competência esperada do padrão, da cadeira, como eu sempre falo, e aí você avalia a pessoa que senta na cadeira e o que ela entrega como desempenho, como resultado, numérico ou não. Né? E é evidente que você precisa de uma avaliação de desempenho adequada para fazer esse movimento ao invés de anual, a cada 6 meses, por exemplo. É evidente que você precisa de uma liderança preparada também, muito mais preparada que a própria equipe, para poder fazer esse caminho conforme a nova política da empresa preconiza. E aí a sua produtividade ela vai ser medida por onde? Você precisa de indicadores que são financeiros, qualitativos, OKRs, KPIs, o nome que você desejar, para poder mensurar o que é entregue para o acionista como resultado financeiro esperado, o que é entregue para os clientes, como entrega de qualidade, porque é eles que sustentam a empresa hoje e no futuro. E o que a área tem de qualitativo, geralmente assim, qualitativo na minha metodologia, né? Eu criei uma metodologia chamada a arquitetura de integração de metas. As empresas se perdem nesse mundo, esse emaranhado, é um painel de um Boeing, né? Estudei aviação, é o painel do Boeing. Que tipo de indicador você usa para qual fase daquele voo? Decolagem é uma coisa, voo de cruzeiro, aproximação, são mundos completamente diferentes, embora fazem parte do mesmo voo, né? Então, que tipo de indicador você usa? Que combinações de financeiro qualitativo, indicadores do negócio versus indicadores da área administrativa, para poder falar assim, olha, tivemos um bom desempenho econômico, bacana, tivemos um bom desempenho qualitativo, e geralmente são indicadores que estão indicando, né? É uma repetição, mas indicadores que estão sinalizando que aquele negócio ele vai se sustentar bem durante 2, 3, 5 anos. Dá um exemplo clássico, NPS de clientes. Então, você tem um bom produto, por exemplo, isso aqui, os clientes compram, sustenta a operação toda, você tem um desempenho econômico bacana. O NPS não é bom, por entrega, por qualidade do produto, a cor, etc. Então, aquilo já é um indicativo muito claro que você pode ter algum problema lá na frente, né? Porque o cliente já está sinalizando que aquilo deve mudar. Né? O que deve mudar é uma outra discussão. Mas é provável que nesse exemplo tão macarrônico, né? Tão assim, macarrônico é ótimo, né? É meio italiano, é meio macarrônico. Esse exemplo didático, né? Ele vai ficando claro que aquele modelo de produto, de entrega, etc., que o cliente hoje valoriza, talvez no futuro não consiga mais. E aí você complica os números, os indicadores econômicos, né? Então, essa arquitetura
A arquitetura de integração de metas, metodologia AIM, ela serve para isso. Do lado das carreiras, nós criamos a metodologia ACC, de aceleração do conhecimento. Eu tive muitos clientes que nós testamos esse modelo, porque eles diziam isso, né? Nós perdemos pessoas chaves muito rapidamente, porque o turnover ainda era alto, por outros motivos. Tá. Então, perdi pessoas chaves. Em quanto tempo eu consigo formar um outro time sênior para vender, por exemplo, viagem de luxo, que é um negócio totalmente nichado, AAA. Quanto tempo eu preciso para formar um gerente de condomínio, que é uma área super específica, né? Então, quando eu percebi a necessidade dos clientes, esse desejo, essa angústia de perder pessoas chaves e não tinha reposição, porque não havia um plano de sucessão, não havia, né? Não tinha um plano definido para, se eu perder um, eu tenho outro, ou em 1, 2 anos eu consigo realocar. Eu percebi que essa velocidade de formar as pessoas fazia uma diferença enorme para essas situações e para esses clientes. Isso serve para a área de tecnologia, muito, serve para a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, serve para a área de engenharia na indústria, né, onde eu preciso ter certeza de que aquele conhecimento ele foi absorvido, inclusive para gerar produtividade, inclusive para reforçar a remuneração daqueles que fizeram parte daquela história, porque mais cedo ou mais tarde, Milton, eles vão estar na frente de um cliente e eles vão ter que provar que são seniors, de verdade. Então, essas metodologias que nós criamos, e nós vamos testando nos clientes, ela é fruto dessa observação, dessa necessidade dos clientes e das dores que os clientes passam, né? Porque a economia turbinada, anabolizada ou não, né? Como nós percebemos, força as empresas, né, a criar soluções e atender os clientes para obter renda, para crescer o negócio, inaugurar uma fábrica nova, etc. Mas muito baseado nessa questão dos pilares de como é que você lida com essa ideia do conhecimento das pessoas e que valor esse conhecimento tem nos processos de trabalho, que na indústria é muito maior. Sim. Puxa, mas esse serviço é mais simples? Não. Em serviço você tem a rotatividade maior, você tem esse ritmo de negócio ao ponto de todo domingo à tarde o dono da loja perguntar: vendemos quanto no domingo? Na indústria não existe essa pergunta. É verdade. Né? Verdade. Você demora 2, 3 anos desenvolvendo um produto, mais um tempo desenvolvendo um protótipo para colocar aquilo no mercado num grau de maturação de mais 2, 3 anos. Eu trabalhei na indústria ferroviária, a Bombardier. A Bombardier vendia uma frota de trens, demorava 2 anos para vender uma frota e mais 2, 3 anos para entregar. Na aviação é exatamente isso. Você demora para entender o cliente, a necessidade, 2 anos, 3 anos, capturou o pedido, entrou na concorrência, ganhou, mais 1, 2, 3 anos para entregar. É o ciclo de negócio da indústria, nesse caso super complexo, né? Marcelo Samogin, CEO da Remunerar, obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Eu que agradeço. Eu gosto sempre de conversar com o Marcelo, gente, que o Marcelo dá uma aula, né, sobre essa questão de mercado de trabalho, que é um mercado tão complexo, continua sendo tão complexo, Sempre, né? sempre. E ao mesmo tempo apaixonante. Sim. Né? Que a gente sempre tem a oportunidade de trazer à tona, né? E um ciclo de debate, questões relacionadas a um mercado de trabalho hoje tecnológico, né? Totalmente diferente do que era no passado. Né? E eu não tenho dúvida, Milton, que o impacto da tecnologia, né, na vida das pessoas através do trabalho, ele continua sendo fortíssimo, fortíssimo. Nós não controlamos isso, o governo não controla, né? A tecnologia não para que as pessoas tenham tempo de respirar. E eu brinco com isso porque o nosso app aqui no cérebro tem 12 milhões de anos, talvez, né? E o app que funciona nesse aparelhinho aqui muda a cada 30, 40 dias. Então eu acredito, eu não sou estudioso nisso, mas essa velocidade que o trabalho e a vida moderna nos impõem, ela inclusive serve e é um motor de adoecimento, né? Por esses e outros motivos surgiram a NR1, por exemplo, atualizada, que fala das questões de remuneração, inclusive, falando de clareza das funções. Puxa vida, já trabalhei em empresas que a descrição de cargo era confidencial. Eu não entendi aquilo. Como é que você pode cobrar desempenho das pessoas se a descrição de cargo ela é confidencial? Puxa, eu sou da época que nós imprimíamos a descrição de cargo, que não era por competência, ela servia para 2 coisas depois. Rascunho
e servia para o processo trabalhista, Verdade. infelizmente. E aí você tem a NR1 falando de subcarga de trabalho, que é um outro mistério importante, né? Imagina que na subcarga você tem uma área com pessoas avaliadas com competências disponíveis com uma carga de trabalho menor e outra área com uma grande carga de trabalho. Você pode simplesmente fazer a transferência das pessoas de uma maneira segura, né? Baseada em competência humana, técnica, etc. A sobrecarga de trabalho é um negócio hiper subjetivo, até pela interpretação de um magistrado que eu perguntei há alguns dias atrás sobre o que são metas abusivas. Não tem um conceito claro, a lei não diz. E tudo isso faz parte do contexto do engajamento das pessoas, porque se está muito baixo, ou aquém do que as empresas gostariam, aquilo tudo são horas perdidas, né, Milton? Independente se é indústria ou serviço. É isso. Obrigado mais uma vez, viu, Marcelo? Obrigado por você ter aceito o convite. E, gente, veja e reveja esse episódio do Panorama de Negócios quantas vezes você quiser no site do Panorama de Negócios no YouTube. E não se esqueçam de acessar também o nosso canal de notícias no www.panoramadenegócios.com.br. Fica o convite aí para o próximo episódio do Panorama de Negócios. Um forte abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigado.